bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos falar hoje da lua cheia desse mês de outubro, que vai ser no dia 9, às 17h56, horário de Brasília, e vai acontecer no signo de Áries. E é interessante porque, como a gente está tendo o mesmo horário da lua nova, que já tinha o mesmo horário da lua minguante do mês passado, a gente está com o ascendente também no mesmo signo que Áries. Então, muitos planetas, os planetas mais lentos, ficam nos mesmos lugares e a gente parece que não mudou de mapa, né? É claro que o Sol e a Lua andaram, que Mercúrio e Vênus andaram, mas está tudo mais ou menos no mesmo lugar. Por ser uma lua cheia e por ser uma lua cheia em Áries, é claro que ela está no ascendente, ela está conjunta ao planeta Quiron, né? E o Sol está lá na casa 7, opondo-se a ela, como em qualquer lua cheia, né? E como a lua vai estar cheia e no ascendente, né? A gente vai poder ver isso no final do dia muito bonito, né? Ele se pondo de um lado, ela nascendo de outro, e vai ser uma noite extremamente empolgante. Tudo isso num domingo, né? Então, esse domingo à noite vai ser um domingo para ser, digamos assim, coroado com uma comemoração, como qualquer lua cheia deve sempre ser comemorada, né? Vamos estar todo mundo super animados, querendo, enfim, morar, curtir, ver os amigos, nos reunir com as pessoas que a gente gosta, então vai ser bem animado. Como tem muita presença de Áries, né? Evidente que então o Marte vem dando as cartas já faz algum tempo. E ele, enfim, também está no signo de Gêmeos, que é um signo onde ele aparece bastante, porque toda a movimentação com palavras, debates, enfim, acordos, entendimentos e também trânsito, vai e vem, deslocamentos, muita agitação pelas redes sociais. Então, ele não aparece só no nosso mapa, né, ou no mapa do céu, mas ele também aparece na realidade. Então, ele está tendo uma presença muito importante e a gente precisa, enfim, prestar atenção nele. Nós vamos ver já já como é que ele está, enfim, interferindo, né? Até positivamente nesse caso, mas de todo modo precisamos ficar prestando atenção nele, porque a partir do final do mês ele vai retrogradar. Então, é preciso que vocês saibam também aonde nos seus mapas isso está acontecendo, porque é ali também que vai, naquele assunto, né? Que vai acontecer a retrogradação, ou seja, que algo vai ter que ser revisto, refeito, repensado e etc. Como a gente já falou, a Lua está conjunta a Quiron no ascendente. O Quiron não quer dizer apenas saúde e doença, o Quiron também é um planeta de especialidades, ou seja, principalmente se ele está em Áries, que é um signo do eu e do indivíduo, ele às vezes também fala de especialistas, né? Então, também a gente pode ter essas figuras, né? Não necessariamente femininas, porque estamos num signo muito masculino, que podem estar sobressaindo nesse momento da lua cheia. Mas também, como ela rege a casa 4, que é a casa, enfim, do povo, a casa da família, a casa das crianças, das mulheres. Então também é preciso a gente ficar atentos, porque a gente anda tendo aí incidência de doenças ainda, desde a pandemia. Então foi o primeiro, foi a pandemia, depois foi isso, depois foi aquilo, depois foi não sei o quê. Então temos que estar atentos, que pode ser uma semana, uma fase, um momento em que alguma doença se sobressai, tá? O Quiron também pode estar nos falando do povo, a Lua, está também ainda um pouco em sofrimento. Quiron também pode manifestar isso, né? Por todos os motivos que a gente já conhece, fome, desamparo, desabrigo, abandono, poucos recursos, dificuldades. Então, eventualmente também podemos estar vivendo um momento em que isso está em evidência, né?
ou em mais evidência do que já está, ok? E isso também pode ser, né? Enfim, o povo de alguma maneira contrariado, decepcionado, frustrado, chateado, enraivecido, né? Enfim, ou as pessoas em geral, né, gente? O clima pode estar, é uma semana depois do primeiro turno, não sabemos o que estará acontecendo no país, né? Então pode ser também um certo mau humor que está à tona. A lua em Áries, ela sempre traz uma certa animosidade, porque afinal de contas é uma lua muito tocada por Marte, né? Marte é o planeta da ação e eventualmente do mau humor, do bom humor, enfim, né? Então tudo isso, vejam quantas coisas essa lua poderá nos trazer. Podem ser todas juntas e misturadas, podem ser separadas, enfim, cada um de nós pode viver e interpretar isto de maneiras diferentes, né? Então, quantas coisas uma lua cheia pode, enfim, trazer para nós de vivências, né? Em contrapartida, não vamos esquecer que o Sol está em Libra, né? E Libra, ao contrário, é o signo da paz, do equilíbrio, da harmonia, dos acordos, dos casais, das parcerias, enfim, das colaborações, das cooperações. Além do fato dele estar conjunto a Vênus, né? Que é a própria regente do signo. E é uma conjunção muito estreita. Então, realmente estaremos num tempo de amor, né? Uh, Até pela própria lua cheia, pela própria fase da lua cheia, né? E, além disso, esse Sol rege a casa 5, que é a casa do amor. Então, realmente, vai ser uma noite de comemorações afetivas, de parceria, de namorados, de, enfim, casais, né? Então, vamos aproveitar para namorar um pouquinho, porque, na verdade, enfim, estamos precisando um pouco de todas essas misturas, né? De um pouco mais de bom humor, de leveza, de harmonia, de alegria, de paz, né? E vamos aproveitar esse momento então para desfrutar um pouquinho disso. E tudo isso parece gerar, né, um certo equilíbrio e um certo alento para a eventual animosidade dessa lua em Áries. Bom, de tudo isso, gente, quer dizer, a turma mais afetada é a turma da metade, né, exatamente do signo. O ascendente está a 15 graus, a lua também, o sol também, ou um pouquinho mais, né? E então as pessoas mais afetadas por isso são as do segundo decanato, porque aí você tem que pegar um pouquinho antes e um pouquinho depois, dos signos de Áries e Libra, mas também dos seus que fazem tensão com eles, que são Câncer embaixo e Capricórnio em cima. Toda essa turma vai estar mais afetada, ou seja, com as vidas pessoais, é, digamos, mais sujeitas a sentir esse humor todo, né? E por isso que a gente fala mais afetadas, né? Num sentido assim de que estarão mais envolvidas, mais apaixonadas, mais querendo vivenciar esse momento. O resto, evidente, uma lua cheia toca todo mundo, mas essa turma vai estar um pouquinho mais atingida, ok? Bom, aí temos então esse eixo, né, de uma certa tensão e um certo relaxo, né? E contrapondo-se a tudo isso, nós temos um triângulo lindo entre aquele Marte que está ali na casa 3 em Gêmeos, como a gente falou, inclusive numa casa que já é de Gêmeos, então isso aumenta, né, essa, enfim, capacidade de se manifestar, de falar, de debater e etc., de excesso de palavras, que aliás estamos numa fase disso e para isso mesmo, né? Ele está fazendo um lindo triângulo com o Saturno na casa 11 em Aquário e também o Sol e a Vênus ali na casa 7, né? Em Libra. Então, isso tudo forma um grande triângulo em signos de ar,
que é um signo justamente também dos acordos, dos entendimentos. E a gente vai estar, eu queria até fazer um parênteses, né? Eu já venho afirmando há algum tempo, pode ser que eu me engane, mas eu acho que vai ter segundo turno, né? Por quê? Porque a gente tem nos dois turnos, tanto no primeiro quanto no segundo, dois planetas fazendo uma certa interferência. No primeiro é o Mercúrio retrógrado que está parando porque vai andar para frente, e no segundo é o Marte parando porque vai andar para trás, no dia 30 de outubro. Então, isso de certa maneira sinaliza que a gente tem ali uma dúvida. Por isso é que isso me parece um sinal de que teremos o tal segundo turno, né? Então, entre eles, evidentemente, vai ter uma série de acordos e de desacordos também, lógico. Partidos que vão se juntar, eventualmente um ou outro candidato que venha a desistir e apoiar alguém, né? Então a gente pode ter aí acordos, desacordos, debates e tal, mas parece que isto vai se dar, se Deus quiser, num clima mais harmônico, ao menos nessas alturas da lua cheia, que nós também já vimos que, de qualquer maneira, tem ali uma certa tendência, não só a animosidades e disputas, como também a entendimentos e acordos. Então, novamente, parece que os entendimentos e os acordos estarão ganhando, né, se Deus quiser. Tem também um segundo triângulo bonito, que é entre Urano, que agora, como o mapa, né, subiu um pouquinho, ele se encaixou melhor na boca da casa número 2, no signo de Touro, onde ele está faz tempo, e agora também fez uma boa relação com o meio do céu, né? Então, e ao mesmo tempo, o Plutão, que está ao lado dele, fazendo um acordo com Mercúrio aqui na casa número 6. Então, são todos em signos de terra indicativos, em casas também que são muito objetivas, concretas, de temas muito palpáveis. A casa 6 é uma casa do dia a dia, da realidade e etc. A casa 2 é a casa das próprias finanças, né? Com Urano ali, de novo a gente está podendo dizer que as finanças, elas não estão maravilhosas, mas elas estão nos trazendo oportunidades novas, de ganhos, muita criatividade, todo mundo sabendo se virar de alguma maneira melhor, né? Para se defender melhor também. O Mercúrio na própria casa 6, que é uma casa também de trabalhadores, que é uma casa também enfim, de pessoas no dia a dia, nos meios ambientes, nas suas empresas e etc. E tudo isso lá formando, né, dois bons triângulos com o meio do céu e com Plutão. Então, isso tudo junto quer dizer que a economia vai estar, digamos que, fluindo, né? Isso aqui não quer dizer necessariamente muito bom, mas quer dizer que está fluindo, não há tensões e etc. O que também não quer dizer que as finanças estejam em alta, tá? Ou que a inflação esteja em baixa, nada disso. A economia continua, de certa maneira, fluindo como ela já estava e como ela vai continuar, mas sem grandes índices, digamos assim, ou sem grandes indícios, né, de que o nosso bolso haverá de melhorar e principalmente o da população mais carente. Isso é uma coisa que é bom a gente deixar claro. É uma boa notícia? Claro que é uma boa notícia, não tenha dúvida, né? E, além disso, a gente tem aí sim, só para finalizar, o Mercúrio ali na 6, em Virgem, onde ele fica crítico e bastante criterioso, inclusive, né? Ele é regente do signo de Virgem, isso é muito bom, porque ele ali adquire digamos assim, um aspecto discriminador, um aspecto
detalhista, aprofundador, inclusive, pesquisador e tal, muito bom, opondo-se ao Netuno, né? O Netuno, vocês sabem, é aquele grande ilusionista, é aquele grande sonhador, né? É um planeta maravilhoso para as artes, para as humanidades e tal, mas não para as questões concretas, evidente. E aí ele fala, ô meu, né, o Mercúrio para o Netuno, ô meu, cai na real, né, porque qual é a sua? Vamos baixar a bola, vamos pôr os dois pés no chão, porque o mundo não é feito só de sonhos, né? Então, esse é um aspecto, de certa maneira, um pouco duvidoso na questão, inclusive material, financeira, concreta e etc. E principalmente nos enganos, nos embustes, nas fraudes, nas fake news. Então, isto haverá em abundância, com certeza, né? No momento de lua cheia, em que tudo chega no auge, isto também, de certa maneira, é uma oposição que é como se fosse uma fase cheia entre os dois planetas, a gente pode esperar que esteja uma discutição, como diria meu pai e minha mãe, assim, né, em tom de brincadeira, bastante grande, quanto a desilusões, frustrações, fake news e fraudes, embustes, embates, enganos e etc. Então, isso a gente pode esperar realmente em abundância. E a gente fica por aqui. Eu desejo para todos uma lua cheia realmente maravilhosa, né? Vai ser ao cair da tarde. E nós vamos ter uma semana seguinte bastante interessante, bastante cheia de estímulos e esperanças renovadas. Então, acho que só isso já vale bastante, ok? Então, um grande abraço a todos, uma boa lua cheia, não deixem de comemorar, não deixem de namorar, né? E que tenham todos uma boa semana. E não se esqueçam de acessar o site, para ter informações de caráter um pouco mais pessoais, dicas pessoais e tudo. A gente falou dos 4 signos que vão estar sendo mais afetados, mas evidentemente tem dicas mais pessoais para cada um dos 12 signos. Ok? Lembrando sempre que é preciso que a gente leia o signo ascendente. E eu espero então que todos tenham uma boa semana. Tchau! Por que você não olha mais pra mim? Yeah. E diz qual é a cor de seu pecado. Espero por você até o fim, mas já me deu nó. Parou para assistir o jogo do Mengo. Gata paulistana, agora tem a dó. Eu fiz de tudo pra ganhar um dengo. Você nem me deu bola e escravo.